Vamos falar sobre gráfico de funções agora. O que é o gráfico, né? O gráfico é uma representação geométrica da função. Então, sempre que é possível fazer um gráfico de uma função, a gente tem uma informação muito boa da função, tá? Nem sempre é possível, como a gente vai ver aqui posteriormente, nas situações que não vai dar para fazer mesmo o gráfico, né? Na verdade, fazer gráfico de função ela é uma coisa bastante complicada de fazer, né? Porque se eu tiver funções, por exemplo, que o domínio dependa de R3 ou R4, em situações em que o domínio é maior do que a dimensão 2, eu não vou conseguir fazer gráfico de função, como a gente vai ver posteriormente. Mas na situação em que eu tenho uma função com domínio contido em R e contradomínio em R, e uma função que o domínio está contido em R2 e contradomínio em R, eu consigo fazer o gráfico. Tá? E o que a gente pode ver nessa representação geométrica do gráfico? A gente pode, por exemplo, compreender o crescimento e o decrescimento de uma função, ou seja, regiões em que a função cresce, regiões em que a função decresce. Observar o domínio, o contradomínio, a imagem da função, verificar se a função tem pontos de descontinuidade, porque pode acontecer da função ser descontínua em algum ponto. E estimar, tá? Quando eu digo estimar é ter uma ideia, né? Dos pontos nos quais a função corta o domínio, que são o que a gente chama de raízes da função. Bom, então para construir o gráfico aí, vamos analisar primeiro funções de uma variável real a uma variável real, ou seja, funções com domínio contido em R, com a imagem em R também. Qual é a definição algébrica de um gráfico desse tipo? Nesse caso, a minha função f, né? Então a f é igual a uma f que depende apenas da variável x. E como é que a gente define o gráfico dessa função? A gente define como um conjunto que vai morar em R2. Então são x, f de x pertencente ao R2, tal que x pertence ao domínio. Tá? Primeiro, por que o meu gráfico vai morar no R2? Ó, o gráfico ele vai morar na dimensão que é a soma do domínio mais a dimensão do contradomínio, que está escrito aqui. Ó. Então, o gráfico ele é desenhado no espaço onde a dimensão desse espaço é dada pela soma da dimensão do domínio. Então, neste caso, o domínio tem dimensão 1, tá? 1. E com a dimensão do contradomínio, que nesse caso aqui também tem dimensão 1. Então, onde que esse gráfico vai ser desenhado? Ele vai ser desenhado 1 mais 1 dá 2. Então, ele vai ser desenhado em R2. Então, é 1 mais 1. Então, isso aqui é do domínio. Do contradomínio. E aqui vai ser 2, que é a dimensão da onde eu faço o desenho. Bom, vamos lá fazer alguns gráficos, né? Fazer um gráfico bem simples aí. Então, o primeiro gráfico é f de x igual a 2x mais 1. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, né? Sistema de coordenadas. Isso aqui vai dar uma reta. Por que eu sei que vai dar uma reta? Vai dar uma reta porque ele é uma função linear e a função linear é uma reta. E como é que a gente faz o desenho de uma reta? O esboço de uma reta, né? A gente vai lá e marca 2 pontos no domínio, só 2. Vamos, por exemplo, marcar, vou dar ponto x igual a 0 e x igual a 1, tá? Quando x for 0, a gente vai substituir no lugar do x o valor de 0 aqui. Então vai ficar 2 vezes 0 mais 1, tá certo? Ó, vem aqui, coloco. Então aqui vai ficar 2 vezes 0 dá 0 mais 1 dá 1. E posteriormente, no lugar do x eu coloco 1. Então vai ficar 2 vezes 1 mais 1, que vai dar quanto? 3. Então eu marco o ponto. Então o primeiro ponto é coordenada x é 0, coordenada y é 1. Tá certo? Então o ponto que eu vou marcar é este aqui. E o outro, a coordenada x é 1
Opa, vou colocar em azul. A coordenada y é 1. E a coordenada, a coordenada y, a coordenada x é 1 e a coordenada y é 3. Então eu faço o quê? Venho da coordenada x, traço uma reta paralela ao eixo y, depois eu venho em 3, traço uma reta paralela em relação ao eixo x, encontrou, marco os pontos, agora eu vou ligar os pontos. Tá? Olha lá, essa é a reta y igual a 2x mais 1. Vou fazer um próximo aí. F de x igual a x quadrado. Ah, só um detalhe, né? Vamos lá, olhar, dar uma analisada aqui. Qual o domínio dessa função? Então, o domínio dessa função é o real todo. Então, a gente vê, né, que se eu quiser desenhar a função lá para menos infinito, eu desenho. Então, essa reta vai do menos infinito, o x vai crescendo, né, a imagem vai subindo até o mais infinito. Tá? Bom, f de x igual a x quadrado. Qual o domínio dessa função? O real todo. Por quê? O domínio da função, ela representa os valores para os quais a função está bem definida. Se eu não tiver nenhum daqueles 3 problemas, quais são? Divisão por zero, raiz de número negativo, logaritmo de número menor ou igual a zero. Se não tiver nenhum desses 3 problemas, o que vai acontecer? A solução minha tem como domínio o real todo. O gráfico dessa função é muito simples. Ela é o R2, que é essa parábola aqui. Ó. Muito fácil fazer esse gráfico aqui. Tá? Bem conhecida, essa parábola, com centro, né? Um vértice no ponto 0, 0. E finalmente 1 sobre x quadrado. O gráfico dessa função aqui, ele é assim. Ó. Ele vai ter duas assíntotas. Uma assíntota vertical. A assíntota vertical, em geral, ela aparece no ponto de descontinuidade. Então, esta aqui é a assíntota vertical. Qual é o ponto de descontinuidade? O ponto de descontinuidade vai ser o ponto para o qual essa função não está definida. Qual o valor que a função não está definida? Para x igual a zero, porque vai dar divisão por zero. O domínio dessa função são os reais todos menos o zero. Então, eu marco aqui o ponto zero, desenho a assíntota. Então, o meu gráfico é assim, assim. Ó. Assim e assim. Então, ela tem como assíntota a assíntota vertical aqui, tá certo? E ela tem uma assíntota horizontal. A assíntota horizontal é aquela assíntota para o qual, quando a função tende, o x vai para mais ou menos infinito, no caso aqui, ó, quando o x vai para mais infinito, o valor da função tende para algum valor, então a assíntota horizontal ele existe quando a função tende para algum valor, quando o x vai para mais infinito, ou tende para algum valor quando x vai para menos infinito. Precisa tender para o mesmo valor quando x vai para mais ou menos infinito? Não. Eu posso ter uma função que tenha duas assíntotas. Uma assíntota quando x vai para mais infinito e uma assíntota quando x vai para menos infinito. Né? Se eu tivesse um gráfico assim, ó, situação assim, ó, a função faz isso, depois a função faz isso aqui. Ó. Uma outra assíntota aqui. Aqui 0. Ela faz assim. Ó. Podia ter uma função que faz assim. Ó. Tá? Então ela teria a assíntota vertical aqui e duas assíntotas horizontais distintas. Tá? Mas nesse caso aqui, ela tem as assíntotas horizontais iguais. Tá? Bom, em geral, fazer gráfico de função é complicado no R2. Agora, numa situação que a gente vai considerar agora, é a situação em que a gente vai ter o gráfico, uma função que vai de R2 para R. Como é que a função aqui é definida? É uma função que depende agora de duas variáveis. Ela depende da variável x e da variável y. Como é que o gráfico ele é definido? Então, o gráfico é definido como sendo os xy, f de xy, tal que xy pertence ao domínio. Então, ó, os valores desta função aqui,
tá? Os valores desta função, eles vão gerar um gráfico aonde? Em R3. Por que R3? Porque o gráfico ele vai morar no espaço que é a soma do domínio com a dimensão do domínio com a dimensão do contradomínio. A dimensão do domínio é 2. A dimensão do contradomínio é 1. Então o gráfico vai ser desenhado em R3. Tá certo? Então aqui que o gráfico é desenhado. Então o gráfico é desenhado no espaço de dimensão dado pela soma da dimensão do domínio com a dimensão do contradomínio. Tá certo? Então, nesse caso, a dimensão do domínio é 2, do contradomínio é 1. Então, o gráfico é desenhado em R2 mais 1, que é 3. Tá? Bom, vamos lá fazer o gráfico. Primeiro eu vou fazer o gráfico de x² mais y². Eu vou fazer aqui o gráfico, mas depois eu vou discutir por que é esse gráfico aqui, tá? O gráfico é assim, ele vai dar um paraboloide, esse desenho aqui com a boca para cima, né? Um paraboloide. O gráfico, efetivamente, é só a superfície externa, tá? Esse gráfico aqui, ele não tem, tem um buraco, né? É só a superfície externa. Quando a gente faz o gráfico da função, o gráfico da função, ele vai ter como estrutura, no máximo, a dimensão do domínio. O domínio aqui tem dimensão 2, tá? Então, o domínio, quando eu faço o gráfico do domínio, ele pode gerar para mim o quê? Uma superfície, tá? Então, o gráfico dessa função é só a parte externa aqui, né? Só a superfície, só a casquinha externa da minha função. Bom, em geral, fazer gráfico é muito complicado, tá? Para função de uma variável ou função de várias variáveis, né? No caso de duas variáveis aí. Então, para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu indico a gente usar um software ou algum site que faça gráficos. Tem dois que eu gosto muito. Tem um primeiro que é o GeoGebra, que o site é geogebra.org/calculator. Faz desenhos muito bons, eu vou já rolar para a gente fazer alguns desenhos. E o outro é o Wolfram. O Wolfram, inclusive, faz somas, divisões, calcula domínio, faz integral, então ele faz muito mais coisa que o GeoGebra, mas a visualização do GeoGebra é melhor, tá? Então vamos lá para esses sites para a gente fazer o gráfico. Bom, o primeiro aí que a gente vai usar vai ser o GeoGebra, tá? O GeoGebra é esse aqui. Quando você digita geogebra.org/calculator, ele gera esta tela aqui para você. Então, por exemplo, aqui, se você olhar, ele é y e x. Então, isso aqui está em duas dimensões, tá? Bom, então se você for fazer o gráfico, por exemplo, vamos fazer o gráfico da função f de x igual a 2 vezes x mais 1. Então, esse seria o gráfico dessa função, né? Deixa eu diminuir aqui, dar deixar ele mais longe. Então, aqui é o gráfico da função. Então, você vê que é uma reta, tá? Que cruza, parecido com o desenho que eu fiz, né? Se você chegar em x igual a 0, ele vai valer 1, tá? Ó, em x igual a 0 a função vale 1, e em x igual a 1 a função vale 3, exatamente o que eu fiz. Eu marquei 2 pontos e liguei. Então esse é o desenho. Por exemplo, de x², x elevado ao quadrado, tá? X elevado ao quadrado. Opa. Tá com dificuldade de fazer aqui o... Pronto, consegui. Ó, tá essa parábola aí.
por exemplo, 1 dividido por x quadrado. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. 1 dividido por x quadrado. Dividido por x. Dá 1 dividido por x, e aqui é 1 dividido por x quadrado. Aí, ó, esse é o gráfico, tá? Foi o que eu fiz, ó, ela tem uma cinta vertical, as cintas horizontais, então no gráfico a gente consegue olhar bem o comportamento da função. Só que eu quero fazer o gráfico em R3. Então, para fazer o gráfico em R3, por exemplo, eu posso vir aqui no Graphing e colocar 3D Calculator, que é este aqui. Ó, aqui eu tenho o meu plano, tá certo? Isso aqui você pode rodar, ó, você pode segurar com o mouse aqui, levantar para cima, para baixo. Posso vir aqui apagar este plano XY, tá certo? Porque muitas vezes é útil, né, para a gente fazer visualização. Bom, vamos lá então, fazer o gráfico x quadrado mais y elevado ao quadrado. Ó, foi exatamente aquela figura que eu fiz, ó, que é esse paraboloide. Vamos rodar ele para você ver o que acontece, ó. Tá vendo? Aqui vai ter um buraco, tá? Então é só a casquinha que corresponde ao gráfico. Tá bem? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos olhar certas visualizações dessa estrutura aqui, ó. O que são visualizações? O vermelho é o eixo X, o verde é o eixo Y. Por exemplo, se eu quiser ver como é que fica a projeção da minha figura no eixo ZX. Então, no eixo ZX, coloco aqui, ó, e veja a projeção. Tá? Então, como se você tivesse sentado, né, olhando exatamente do eixo, esse eixo aqui você não enxerga, você enxerga apenas a variação do eixo X e do eixo Z. Olha para você ver, ó, você vê que isso aqui gera uma parábola, tá? Uma parábola. Como é que você entende isso? É só desconsiderar o Y, porque o Y aqui é como se o Y estivesse variando, e você varia apenas o X, tá? Ó, agora se eu olho, por exemplo, numa outra visualização, eu olho uma visualização aqui, ó. Opa, essa visualização, eu vejo fica difícil de acertar. Mais ou menos assim. Então, ó, também vejo o que? Uma parábola também, ó, no plano YZ. Vamos fazer aqui uma outra coisa. Vamos colocar aqui x elevado ao cubo. Vamos ver que figura que dá. Olha que legal, a figura geométrica que fica, ó. Uma figura geométrica bem diferente, tá certo? Bem diferente. Esse aqui, obviamente, é problema no próprio software. Vou dar um zoom aqui pra gente ver se a gente... Pronto, agora ficou melhor, ó. Aqui não tem buraco nenhum. Então esta é a figura geométrica, dá pra ver claramente agora. Isso aqui, ó, ela não é mais fechada. A gente vê que tem buraco aqui, né? Tem buraco. Mas dá pra ver claramente que o gráfico de fato é o que? É só a casquinha, tá? Por exemplo, se eu fosse visualizar no plano ZX, eu teria que ver a parábola. Olha lá, no plano ZX, estou vendo a parábola. Opa, pera aí. É aqui mesmo, tá? Plano ZX, eu estou vendo a parábola. Você fala, professor, mas agora você está vendo parte negativa aí da parábola. O X então o X é o vermelho e o verde é Y.
Então, se você olhar, ó, tá vendo? Aqui ó, corresponde a parábolas, ó. Então, aqui o plano X e aqui é Z. Então, se você olhar, você está vendo parábola. Então, acompanha essas linhas escuras aqui. Por que são... tem parábolas, inclusive, para o lado negativo? Porque o valor de y pode ser negativo. Então, por exemplo, você teria parábola x menos... coloca o y igual a menos 5. Então, é x menos 5 ao cubo. Tá? Que vai dar um número negativo. Então, isso aqui vai gerar parábolas que estão lá embaixo. Mas você vê que isso aqui são sempre parábolas. Agora, se a gente olha no plano YZ, olha para você ver. Isso aqui está gerando as funções y cúbicas. Olha lá que legal. Tá? São assim, ó. Então, quando a gente visualiza num determinado sistema de coordenadas e a gente olha as projeções, então é como se você mantivesse a outra variável fixa, tá? E variasse só uma delas. Para a gente ver como é que é o gráfico de x ao cubo, deixa eu voltar lá do gráfico 1D, tá? Vou digitar aqui x ao cubo. Digitar aqui x ao cubo. Como é que é o gráfico de x ao cubo. Tá? Assim que é o gráfico de x ao cubo, como a gente tinha visto lá no 3D naquela projeção. Dá pra gente fazer mais? Dá pra fazer vários gráficos aqui de função, tá? Podemos fazer, por exemplo, o gráfico da função, eu vou pôr aqui, vou voltar com um quadrado, x quadrado, agora eu vou pôr menos y quadrado. Olha lá, ó, que figura legal que ficou. Essa figura aqui, o que a gente chama de cela, tá? É uma cela. Porque cela, se você olhar, ó, ela tem esse comportamento crescente aqui. Crescente não, ele é uma parábola com a boca para cima aqui, ó. Vendo? Parábola com a boca para cima, na direção do eixo, aqui na visualização x, z. E se a gente visualiza na outra direção, é uma parábola com a boca para baixo, tá? Então, o eixo y é o verde, o eixo x é o vermelho. Uma parábola com a boca para baixo. Tá? Por que eu sei que é o vermelho? Porque o y está negativo. Então, se eu variar y, eu vou ter uma parábola com a boca para baixo. Tá? Olha que legal. Então, essa aqui é a cela. Bom, às vezes a visualização neste site aqui não é muito boa. Por isso que eu indico também a gente usar o Wolfram. Vamos lá para o Wolfram. Ó, tô aqui no Wolfram. Tá? O Wolfram é um site bastante legal, bastante interessante. E para fazer o desenho aqui, eu vou fazer o seguinte, fazer o gráfico é escrever plot, né? Então, plot. E aí, por exemplo, ó, vamos fazer o gráfico x elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado. Ele vai fazer o gráfico para a gente aí da função. Tá? Opa, aqui não saiu, elevado ao quadrado deixa eu apagar, fazer de novo. Um plot x elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado. Pronto. Agora sim, olha lá, ele gerou também uma figura pra gente. Não é tão bonita, mas isso aqui é por causa da visualização, é um paraboloide. Tá? Se eu colocar o y ao cubo aqui, como a gente já fez também. Então, cubo. Olha lá.
que é parecido com aquela figura que a gente fez. O ruim aqui é que não dá para rodar, essa aqui é a desvantagem, tá? Por exemplo, se fosse menos aqui, ó, aquele último lá, aquela figura, com sinal negativo, aquela cela aqui, inclusive aqui tem uma visualização um pouco melhor, ó, que dá para ver claramente que é uma cela de cavalo, tá? Bom, então esse site aqui você pode fazer muita coisa, por exemplo, aqui ele inclusive dá o domínio, por exemplo, pegar a função 1 sobre x quadrado, ó, 1 dividido por x, 1 dividido por x, vamos lá, 1 dividido por x, 1 dividido por x quadrado. Aí esse é o gráfico da função, tá? Ele inclusive dá o domínio. Fala, professor, cadê o domínio da função? Podemos pedir? É só escrever aqui, ó, domain. Ele vai fazer o domínio. São x pertencente aos reais, tal que x diferente de zero, tá? Você fala, vamos pegar o domínio de uma função lá, é ln de x menos 3. Qual é o domínio da função? São os x positivo. Positivo não, desculpa, maior que 3. Vamos aqui dividir por x. Vamos ver se ele faz o domínio da função. Olha lá, ó, faz. É o x entre menos raiz de 3 até 0 ou x maior que raiz de 3. Então ele faz o domínio da função. Acho o domínio muito bom esse site aqui, tá? Pega o domínio de, vamos lá, sqrt, que é raiz quadrada, de x dividido por y. Vamos ver se ele calcula o domínio, calcula, tá? Então os domínios são x e y pertencente aos reais, tal que y diferente de zero e x vezes y maior ou igual a zero, tá? Dá para fazer o gráfico da função? Dá. Essa função aqui é uma função que depende de duas variáveis. Então se a gente usar o plot aí, ele vai fazer o gráfico para a gente, tá? Olha lá o gráfico. Muito bom, tá? Bom, agora para a função de mais de duas variáveis, aí a gente não faz gráfico mais. Por quê que não dá para fazer gráfico mais? Porque se a gente fosse tentar fazer gráfico dessa função, o que ia acontecer? O gráfico ia estar no espaço de dimensão 4, porque você vai somar a dimensão do domínio, que é 3, mais a dimensão do contradomínio, que é 1. Então, quando você somar 3 mais 1, vai dar quanto? Vai dar 4. Então, não vai dar para fazer o gráfico de função de R3 para R, nem de R4 para R, e nem dimensão maior do que 2 nenhuma, tá? Então, é bom fazer gráfico? Ele dá o comportamento da função? Dá. Mas aqui é limitado, porque eu não consigo fazer gráfico de função de mais variáveis, tá? Posteriormente eu vou falar agora sobre as curvas de nível, e nas curvas de nível vai ter algumas propriedades interessantes, que eu consigo aí fazer curva de nível de função de R3 para R, tá?